Olá, vamos gravar a terceira e última parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 9/7 de 2020, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item 6, Expiação e Arrependimento, e nós vamos para a questão 1001, mas antes disso, tem no finzinho da questão 1000 uma frase que eu gostaria de abordar. Bem o fim mesmo. De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus se conserva o seu orgulho diante dos homens? Essa frase nos remete àquela ideia de que eu amo a Deus amando o meu próximo. Não adianta eu dizer assim, eu amo a Deus, né, sou devoto, tenho por Ele. Aí algum irmão meu precisa, eu falo assim, não, mas esse, né, eu não merece a minha ajuda, esse, né, perdoem a palavra que eu vou usar, esse é vagabundo, né, não quer saber de progredir, de trabalhar, então esse não merece a minha ajuda, eu não vou ajudar. Se eu tenho essa postura, eu não amo a Deus. Não amo a Deus. Porque o amor a Deus se reflete no amor ao próximo. Exatamente aqueles que não merecem. Vamos aprofundar um pouquinho isso daqui. Amar aqueles que nos amam é fácil. Amar aqueles que cuidam de nós, que são caros, né, a nossa encarnação aqui, é fácil. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar de amar os inimigos, né? Se eu amo só aqueles que merecem o meu amor, nenhum mérito nisso. O mérito está em amar aquelas pessoas que aparentemente não merecem o meu amor. Aparentemente porque não estão me beneficiando de alguma maneira. Claro, elas merecem, né? Por que merecem? Porque são filhos de Deus, porque são meus irmãos, porque foram criados simples e ignorantes e vão caminhar para a perfeição. Ah, Edmir, mas essas pessoas estão cometendo erros gravíssimos. Sim, por isso elas precisam mais ainda do nosso amor, são mais necessitadas ainda do nosso amor. Permitam traduzir isso em exemplos práticos. Na aula do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita de sábado, às 16 horas, eu tenho falado, ou melhor dizendo, eu já falei sobre isso. Se eu olho para um político, se eu olho para um assassino, se eu olho para um estuprador, se eu olho para alguém que desvia dinheiro, setor privado ou público, não importa, se eu olho para qualquer desses irmãos e irmãs e sinto ódio, sinto vontade de vê-los punidos, fico feliz com isso, eu realmente não compreendi a mensagem do Cristo. Edmir, mas você quer que essas pessoas fiquem impunes? Não, não se trata disso. Por isso que nós estudamos o Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, sabemos que temos leis, temos regras no mundo material que precisam ser seguidas e cumpridas porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, os países têm Constituição, têm Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito e devemos respeitar essas leis. Inclusive, se a pessoa então cometer um delito, ela deve pagar perante a sociedade da forma como a sociedade estipulou nas suas regras aí. Mas o que eu estou falando aqui é o do que eu sinto. Então, o exemplo melhor é assim: se um filho meu comete um delito, qualquer que seja, eu olho e falo, puxa, meu filho tem que pagar, né? Ele fez uma coisa errada, prejudicou alguém, por exemplo, dirigiu bêbado e acabou atropelando e matando alguém. Poxa, meu filho errou, ele precisa pagar de acordo com as leis da sociedade. Eu fico feliz? Não. Eu posso entender que meu filho tem que pagar, mas eu não fico feliz. É isso que eu tenho que sentir por todos aqueles irmãos que eu citei anteriormente. Não sentir isso não é uma coisa normal. Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Mas se nós estamos tentando entender a mensagem do Cristo, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo,
eu devo buscar esse sentimento. Eu não posso dizer, não, mas não é isso. Aí eu estou querendo pegar a mensagem do Cristo e da doutrina espírita e adaptá-la às minhas imperfeições. É isso que é importante. Ou seja, eu tenho que entender que eu ainda posso sentir coisas negativas, mas que isso não é correto. É aí que entra a humildade. Falo, puxa, pobre de mim que ainda sinto essas coisas. Preciso realmente educar melhor as minhas emoções para não senti-las. O Paulo de Tarso, né, que eu já citei na aula de hoje, ele dizia, pobre de mim, né? O mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Ou seja, o próprio Paulo dizendo, eu não queria sentir isso, né, e fazer isso, mas acabo fazendo. E aquilo que eu sei que tenho que fazer, que é correto, às vezes não consigo fazer. Então, se Paulo estava nessa condição, é natural que a gente admita que possamos, né, também sentir coisas ruins, mas não devemos. Para entendermos e sentirmos a mensagem do Cristo, eu tenho que olhar para todos esses irmãos da mesma maneira. E aqui me permita talvez uma repetição, porque eu falo sempre isso nos cursos, em especial quando estamos dando curso para formação de médiums, curso para formação de passistas, não é? Curso para formação de atendimento fraterno, quem fará o atendimento na casa. Isso é regra básica, regra de ouro. Nenhum irmão que chegar até nós vai deixar de ser atendido. Aí não importa o que o espírito fez, ele chegando à reunião mediúnica, nós vamos atendê-lo com amor. Não importa o que aquele indivíduo fez, se ele chegar à casa espírita no atendimento fraterno, nós vamos atendê-lo com amor. Não importa o que aquele indivíduo fez, se ele vier receber um passe, nós vamos atendê-lo com amor. E se ele não vier até a casa espírita, nós vamos orar por ele, seja desencarnado ou encarnado, com amor. Assim é a mensagem do Cristo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Nós vemos que as religiões, ao longo da história, subverteram isso, né? Fizeram o oposto disso, mataram em nome do Cristo, né? Fizeram coisas absurdas em nome do Cristo. Mas se nós espremermos a mensagem, o que sobra é o perdão, é o amor, é a caridade. E isso não é para esse e não para aquele, é para todos. Então vamos agora à questão 1001. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Bom, nenhum mérito não é a expressão mais correta. Então, se ao desencarnarmos nós deixarmos, vamos imaginar que tenhamos uma fortuna, e a gente deixe isso para obras que beneficiarão as pessoas, que farão bem para as pessoas, olha, tem algum mérito. Mas é importante a gente pensar assim, por que que em vida eu não fiz isso, né? Então eu quero ser reconhecido como um benfeitor pela humanidade, que deixei meus bens lá, mas não quis ter nenhum ônus disso enquanto estava encarnado, ou seja, usufruir de todos os meus recursos financeiros e depois ainda posei de bonzinho, deixando eles depois da minha desencarnação. Então não é que não há mérito, mas é um mérito reduzido. Não fui exatamente generoso. É lógico que depende do que me moveu a fazer isso. Não estou aqui julgando ninguém, né? Por que que antes não e por que que depois sim, né? Às vezes, durante a vida, essa pessoa também usava os recursos no sentido de beneficiar o maior número de pessoas possível. E beneficiar aqui, gente, precisa também ser interpretado, né? Muitas vezes as pessoas chamam de beneficiar algo que não é exatamente beneficiar, né? Se eu dou alguma coisa com interesse, não é benefício isso. Eu estou ganhando o dobro do que eu estou te dando, então qual o benefício? Então, às vezes eu vejo pessoas darem um bem material qualquer para ostentar, né, para mostrar. Não,
que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, né? Se eu fiz isso, perdi o benefício. Olha, eu vou te beneficiar em R$ 1.000, né? Mas em troca disso eu estou ganhando R$ 2.000. Será que eu estou fazendo isso por caridade, para te beneficiar mesmo? Ou porque eu estou interessado no benefício que eu terei? Então, aqui não é julgamento, é só para nós pensarmos na essência do cristianismo e da doutrina espírita. Será mesmo que um benefício que eu promovo, de forma a ter um benefício maior para mim, tem valor para o meu progresso? Pode ser que tenha valor para a pessoa, claro. A pessoa se beneficiou daquilo, mas eu estou dizendo para o meu progresso. Vamos à última questão para acabar esse item 6, perdão, que é expiação e arrependimento. A última é a 1002. O que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Veja que essa pergunta é típica para quem acredita em uma encarnação, né? A resposta do Espírito Verdade falou: quem falou que não tem tempo? Tem eternidade, né? Então, sim, eu começo pelo arrependimento e depois terei que planejar encarnações com aquele espírito para beneficiá-lo de alguma maneira e devolver aquilo que eu roubei no passado dele. Então, o arrependimento, sim, é um começo, mas isso não me isenta da reparação futura. Um abraço a todos.